a tomar uma atitude na sua vida. Eu era evangélico nessa época, e eu fui demitido da empresa. Eu fui dizimista, fiel ao Senhor, mesmo sendo um crente raimundo. Eu não abria mão de entregar o dízimo ao Senhor. E na época eu ganhava um salário mínimo e pouquinho assim. Então hoje daria aí um dízimo de R$50, né? R$60. Estou dando um exemplo, tá? Naquela época, tem alguns anos, 1993, 17 anos. E eu lembro que quando eu fui demitido dessa empresa, eu recebi assim, do acerto, vamos colocar uns R$10 mil. Para quem estava acostumado a receber R$600, receber 10 mil na mão assim, eu fiquei doido. O que eu fiz? Eu olhei assim, 10 mil, 10%, 1.000. O Senhor. Eu estava acostumado a entregar R$50, R$60 de dízimo, e num mês eu ia entregar 1.000. Oh Deus, o Senhor sabe, né, todas as coisas. O que eu fiz? Não devolvi o dízimo ao Senhor. Devolvi o dízimo do meu salário. Senhor, vamos fazer uma negociada aí e tal, 3 por 2, 5, R$500. Na época eu entreguei até um pouco mais, R$100 e poucos, uma coisa assim, só para 1%. Que eu tinha planos. Eu queria tirar minha carteira de motorista, eu queria comprar um carro, ou pelo menos uma moto. E aí, o que eu fiz? Entreguei aquele dízimo, que na verdade não foi o dízimo, foi uma oferta, que dízimo é a 10ª parte. Dízimo é 10% daquilo que você recebe. E aí, o que eu fiz? Eu peguei e entreguei lá 1%, 1,5%, entreguei. Só não comprei a moto, que minha mãe falou comigo, se você comprar a moto, você entra e a moto fica do lado da rua. Aí mãe, quando fala umas coisas assim, pode ouvir que dá errado mesmo. Peguei e não comprei. Aí comprei na época um videogame, nem lembro qual videogame que era, da última geração, Master System 3. Comprei uma televisão para minha mãe de presente, comprei uma televisão a cores para mim, tirei a minha carteira de motorista, e comprei mais móvel para casa e tal, comprei um monte de coisa. E naquela época tinha muito trabalho, na minha profissão tinha assim, eu chegava no jornal Estado de Minas, tinha lá 15 opções de emprego toda segunda-feira, impressor tipográfico, podia escolher, eu já tinha experiência de trabalho muitos anos, e carteira, eles estavam clamando, então eu falei assim, eu vou ficar meus 4 meses de seguro-desemprego, curtir esses 4 meses, depois eu volto a trabalhar. Passou o primeiro mês, segundo mês, e eu gastando, indo para shopping e tal, né? E tal, curtindo, aqui, lá. 4º mês, aí eu fui distribuir meus currículos. Ia numa empresa, fazia a entrevista, e o gerente, ou aquele que me entrevistou, falou, olha, o emprego vai ser seu, segunda-feira você traz para mim os documentos. Chegava, na última hora, ligava para mim, olha, nós mudamos aqui os planos, não precisa trazer não, nós vamos repensar, vamos pensar. Eu falei, tem coisa errada. Aí, eu lembro que um dia eu saí cedo, eu fui em 3 entrevistas no mesmo dia, eu consegui marcar, mais ou menos na região do centro ali, fui em 3 gráficas. Falei, uma dessas 3 sai. E as 3 deram quase que certeza que ia me contratar. Até hoje estão me contratando. Aí eu falei, Deus, está vencendo o 4º mês, e no outro mês eu vou ficar desempregado. Eu tinha meus pais que podiam me sustentar, mas eu já me tornava independente, eu ajudava já em casa, né? Já não queria mais ficar naquele negócio de ficar dependendo do pai e da mãe para dinheiro, para ficar passeando, não é nada disso. Veio o 5º mês, eu não consegui emprego, veio o 6º mês, eu não consegui emprego, o dinheiro lá que eu tinha, o restinho no banco, acabou. E aí eu tive que vender o Master System 3, que eu ia ficar para essa maior vergonha. Daí a pouco eu vendi minha televisão, passou o 7º mês, passou o 8º mês,
eu vendi isso, vendi aquilo, só não vendi a televisão que eu dei de presente para minha mãe, que era presente. Moral da história, 1 ano depois passou. E eu tentando no meu braço. Deus, o que está acontecendo? Fiz até campanha de 7 semanas. E eu tenho falado com os irmãos, não pede não que Deus dá, não é? Não pergunta não que Deus responde. E num culto eu perguntei para Deus, Deus, o que está acontecendo com a minha vida? Fui tão abençoado lá no trabalho, e tal, e isso e aquilo, e agora eu não consigo o trabalho, Deus, o que está acontecendo? E os mesmos 15 oportunidades de emprego apareciam toda segunda-feira, toda entrevista que eu ia, não saía a vaga. Deus me falou de uma forma muito clara, traz a memória. Você sabe onde você errou. E eu, Deus, não, bem, o Senhor, não sei não. Para nunca mais, encerrando e reduzindo esse testemunho. Eu havia pecado contra o Senhor. Deus fechou as portas. Não há prosperidade debaixo de desobediência. Você pode clamar, você pode orar, você pode jejuar, você pode fazer tudo, mas se não houver obediência à palavra do Senhor, nada feito. Deus não tem compromissos com homens, Deus tem compromisso com a sua palavra. Pode procurar de Gênesis, Apocalipse, em que momento Deus fez compromisso com homens. Sempre quando Ele fez compromisso com alguém, Ele disse, desde que você cumpra a minha palavra, eu estarei contigo. Foi assim com Abraão, foi assim com Moisés, foi assim com Elias, no Novo Testamento com os discípulos, com todos os personagens bíblicos. Deus sempre relacionou a fidelidade dele à nossa fidelidade à sua palavra. Se não há cumprimento à sua palavra, neca de pitibiribas. Deus não faz. Deus não age. Não é a sua oração que não está tendo poder, não é que Deus agora esqueceu de te ouvir, não é que Deus agora está insensível a você, é pura e simplesmente obediência. Como vencer o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor? Existe um antídoto? Como parar a ação deles? Como proteger os nossos bens, patrimônios, salários? Qual o segredo para o cristão ter vitória sobre essas coisas? O dízimo. O dízimo é para proteção. A oferta é para expansão. Grave bem isso, porque domingo que vem nós vamos falar sobre a oferta. O dízimo é para proteção, para Deus guardar aquilo que você tem recebido, para que o devorador não venha e consuma, para que aquilo que você tem recebido prospere. Agora a oferta é para expansão. Você quer ter sua vida guardada e protegida pelo Senhor, suas finanças? Seja dizimista. Mas se você quer ter uma vida próspera e que alcance sonhos, e que avance, e que multiplique, oferte. Oferta eu vou deixar para domingo. O dízimo. Por quê? A primeira coisa que nós podemos dizer aqui, o dízimo é o antídoto de Deus. Só o dízimo repreende, impedindo o gafanhoto de agir no patrimônio, em bens e em salários. Segunda promessa, há a garantia de Deus aos dizimistas. Malaquias 3, 10, 11. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai